Tabela saque e price no financiamento imobiliário. Quando saber qual que é o ideal para o seu caso? Você está no canal Crédito Sem Mistérios, sou Ricardo Floriano. Hoje a gente vai falar sobre a tabela saque e a tabela price no financiamento imobiliário, mas numa abordagem diferente, para você realmente conseguir entender como você deve decidir entre a tabela saque e a tabela price e também em quais situações elas vão ser mais vantajosas para você, tá? A gente vai falar aqui inicialmente, explicar para você o funcionamento das tabelas saque e da price. Vou falar também das vantagens de cada uma e também, no final, a gente vai passar para você, então, quando você deve escolher a saque ou a price, no seu caso, no seu financiamento. Beleza? Então segue aqui comigo. Se você ainda não é inscrito, deixa a sua inscrição aqui, que toda semana a gente tem muito conteúdo legal, tudo que você precisa saber sobre crédito imobiliário, sobre financiamento imobiliário. Então se inscreve aqui. E agora, vamos partir aqui então para o nosso conteúdo. Vamos falar com vocês então do funcionamento da tabela saque e da tabela price, né? Como que funciona isso, como que são formadas as prestações, como que funciona a evolução das prestações. Então, para isso, eu vou compartilhar minha tela aqui e vou explicar para você no detalhe cada uma delas. Começando aqui então pela tabela saque, nós vamos começar falando sempre, tá? Uma base de valor de imóvel hoje de 350 mil com financiamento máximo de 80%, ou seja, 280 mil. É um valor incrível, né? Um valor muito recorrente que aparece bastante essa média de valor de imóvel para a gente fazer processo, simulação e tudo. Então achei legal da gente pegar esse valor. Uma idade média do comprador de 35 anos, tá? Então eu vou explicar para você aqui com base nisso aqui, mas principalmente o funcionamento dessas duas tabelas, da saque e da price, tá? Vamos pegar um prazo de 30 anos e a taxa média hoje de 10,49, beleza? Então vamos lá. Como que funciona inicialmente a tabela saque? Saque significa Sistema de Amortização Constante. Para você entender o que significa Sistema de Amortização Constante, você tem que saber o que é amortização. A amortização é basicamente o valor que você pegou financiado dividido pelo prazo do financiamento total, tá? Em meses. No caso do financiamento imobiliário, em meses. Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar lá, nesse caso aqui, 280 mil foi o valor financiado, dividir pelo prazo. 30 anos são 360 meses. Aí a gente vai vir nessa coluna aqui, a coluna da amortização, tá vendo? Vê que ela é fixa, o valor de R$ 777,78, que é exatamente 280 mil dividido pelos 360 meses, tá? Por isso que ela se chama sistema de amortização constante, porque a amortização todo mês é R$ 777,78 nesse caso, mas vai ser sempre fixa. O que isso significa? Para cada prestação que você pagar, certo? Vai ser abatido do seu saldo devedor o valor dessa amortização de R$ 777,78. Então, nesse caso, por exemplo, você vai ter lá uma prestação inicial de R$ 3.180. Então, você financiou 280 mil. Sua primeira prestação pela tabela saque vai ser 3.180. Do seu saldo devedor, desses 3.180, R$ 777,78 é o que vai abater do seu saldo devedor. Então, você tinha um saldo devedor inicial de 280 mil. Ao pagamento, ao final do primeiro mês, né, depois do pagamento, você vai ficar devendo 279,222 centavos, tá? Ou seja, abateu o valor da amortização. Todo o resto que você paga da parcela, né? Então, esses 3.180 menos o 777, todo o resto é juros e seguros. Então, aqui a gente está falando dos juros inicial de 2.337,31 e os seguros aqui, que aí vai variar de acordo com a idade, tá? Mas o mais importante para entender aqui é a questão da amortização, que é fixa, e agora sim dos seguros. Dos seguros não, agora sim dos juros. Os juros, então, ele começa com um valor mais alto e vai baixando mês a mês, tá? Então, ele vai estar lá, primeiro mês 2.337, segundo mês 2.330, terceiro mês 2.324, por aí vai, tá? Se a gente for pegar lá para frente, vai, por exemplo, no mês número 120, depois de 10 anos, você vai estar pagando 1.564 de juros, então já baixou bastante, né? Então ele baixa mês a mês, o que faz com que a prestação na tabela saque ela seja decrescente, tá? A amortização é fixa, mas a prestação final, que é o somatório da amortização, juros e seguros, é decrescente. Então começa 3.180 e vai baixando mês a mês. Beleza? Lembrando que sempre vai abater do seu saldo devedor o valor fixo da amortização, tá? Isso é para ter em mente como funciona aqui na tabela saque. Agora então a gente vai falar da tabela price para você entender também o funcionamento dela nessas mesmas condições, no imóvel de 350 mil, financiando 280 no prazo de 30 anos para um cliente aproximadamente de 35 anos de idade, tá? Então vamos lá. Então aqui mesmas condições, 350 mil, 280, prazo de 30 anos, ou seja, 360 meses.
com a idade de 35 anos do comprador, tá? Por que que interessa a idade? Por causa do valor do seguro, tá? Só isso. Mas, e do prazo máximo, lógico, mas aí é outra história. Mas vamos lá. Então a gente tem na tabela Price, que é também conhecido como sistema de amortização francês, a maior característica dele é que as prestações são fixas, ou muito próximo de serem fixas, com muito pouca variação, tá? Então a gente tem aqui nesse caso, por exemplo, no imóvel de 350 financiando 280, prestação inicial de 2.526,52. Lembrando que lá na saque, ó, a gente tinha prestação inicial de 3.180. A gente está falando aí de quase R$ 600 de diferença na prestação. E aí o que vai fazer com que a parcela inicial e todas as outras parcelas da Price sejam fixas e inicialmente ela é mais baixa do que a saque, tá? Por quê? Vamos entender agora por quê. Por que acontece isso, tá? Seguros, e como eu falei para você, o seguro MIP e o DFI, eles aqui vai depender da idade, não influencia na questão da formação na tabela Price, tá? O que vai influenciar? É a amortização e os juros. Como a gente sabe, a amortização na saque, ela é fixa. Na Price, ela é crescente, tá? Então ela vai começar com uma amortização bem baixinha. Então você lembra que na primeira prestação da tabela saque, você pagava 3.180 e abatia 777 do seu saldo devedor. Aqui você está pagando 2.526, porém, no seu saldo devedor só vai abater R$ 123, entendeu? Então, esses R$ 600 que você está economizando de parcela, ele está deixando de abater do saldo devedor. Basicamente é isso, tá? Não é porque ela é mais barata. A taxa de juros é a mesma. Então, lembre-se disso. Não é que ela é mais barata, você simplesmente está batendo menos do seu saldo devedor, tá? Isso é um ponto muito importante para você entender, ponderar, para você não achar que de repente ela é mais vantajosa apenas pelo fato da parcela ser mais baixa. O fato da parcela ser mais baixa deixa ela mais vantajosa em alguns casos e a gente vai falar aqui um pouquinho mais para frente. Mas beleza. Então a amortização ela é crescente, é calculado de forma que todo mês a amortização começa lá baixinho, ela vai subindo mês a mês. Isso foi só para dar uma explicação para você assim na prática, para você visualizar ali de como é formado e como funciona efetivamente a tabela Price e a tabela SAC, tá? Então agora a gente vai falar um pouquinho das vantagens de cada uma. Para a gente falar das vantagens da tabela SAC, inicialmente, ela vai ter um ritmo de amortização maior ao longo do tempo. Por quê? Porque você começa ali com a amortização fixa, então a sua amortização, o que você vai bater do seu saldo devedor vai ser maior no começo. Então, dali até os primeiros 60% do contrato, você vai estar amortizando mais com a tabela SAC do que com a tabela Price. Mais ou menos, tá? Mas falando assim por cima. Por quê? Porque a sua amortização mensal ela é fixa e maior do que bem maior, né? Do que a amortização inicial da tabela Price, se você comparar com as mesmas condições de prazo, independente se é 30, 20, 10 anos, tá? Então a SAC sempre vai ter amortização inicial maior por ela ser fixa, calculada daquela forma que eu passei. Já a Price começa ali com amortização menor e vai subir. Esse é um ponto de vantagem da tabela SAC. Outro ponto de vantagem da tabela SAC é que nela você vai gastar menos juros ao longo do tempo. E é engraçado porque isso daí acontece não por taxa de juros diferente, né? Porque é a mesma taxa de juros que a gente está comparando. Mas ela acontece pela forma como funciona a tabela, tá? Então vamos lá que eu vou te mostrar aqui na prática. Nesse caso aqui, em 280 mil, né? Mesma condição que eu tinha falado inicialmente, a gente vai ter aqui parcela inicial 380 na SAC, parcela final 803, então ela é decrescente, como eu falei. Total de seguros aqui, total de juros pagos ao final 421.885. Bom, primeira coisa, não vou nem entrar no mérito de falar assim, nossa, que juros altos, quanto que eu vou pagar de juros porque estava fazendo um financiamento e tudo mais. Pensa que o banco te emprestou um dinheiro que você vai receber, que ele vai receber só depois de 30 anos, tá? E a taxa de juros de 10,49 ao ano, não dá nem 1% ao mês, tá? Que no montante total vai dar um volume alto, mas nem se compara com outras modalidades de financiamento e tudo mais. Tá, mas beleza, não vamos entrar nesse mérito. Questão aqui, total de juros pago na tabela SAC, 421.885. Guarda esse valor, 421.885. Agora na Price, mesma condição, no final, 605.863 de juros. Então a gente tinha 421, agora a gente tem 605, tá? Dá mais de 180 mil reais de diferença que você vai ter de economia, na verdade, fazendo pela tabela SAC. Lembrando que essa economia só vai ser efetiva e só vai existir se você pagar, nesse caso, todas as prestações do início ao fim, sem fazer amortização nenhuma, sem ter nenhum desconto de juros, nada. Você pagando ali os 30 anos, os 360 meses até o final para dar essa diferença, tá?
Então não se assuste, não vai pensando que se você quitar em 5 anos, você vai ter uma diferença tão grande assim, que não é. Vou até te mostrar aqui, ó. Se esse financiamento fosse quitado em 5 anos, bem por cima assim, você teria um total de juros pago na tabela saque de 71 mil e um total de juros na tabela price, ó, de 77. Então já dá uma diferença de 6 mil reais de juros, entendeu? Então essa diferença vai ser grande ao longo do tempo. E não é que você vai ter isso daí sempre, né? Pagar esse absurdo de diferença de juros. É porque a gente estava calculando ali num financiamento que vai ser quitado em 30 anos, né? Então, uma boa diferença você pensar ali que em 30 anos, juros sobre juros sobre juros sobre juros, é muita coisa. Agora, se quitar num prazo menor, a diferença tende e com certeza vai ser bem menor, tá? Bom, vamos lá. Agora a gente vai falar então das vantagens da tabela Price. Então a gente já falou das vantagens da tabela SAC, vamos falar das vantagens da tabela Price. Na tabela Price, primeira grande vantagem, que é o que todo mundo que pega, a grande maioria das pessoas, que é parcelas iniciais menores, tá? Isso faz muita diferença na hora, principalmente para quem está buscando seu primeiro imóvel, para quem está construindo um patrimônio, né? E está querendo sair do aluguel. Então ali você vai ter parcelas menores na tabela Price, que mesmo você sabendo que ao longo do tempo você vai ter gastar mais com juros relativamente do que na tabela SAC, né? Mesmo com a mesma taxa de juros, porém você está pagando um imóvel que é seu, né? Então é melhor você pagar uma condição que você consiga pagar a parcela, que ela caiba no seu bolso, do que você fazer um financiamento que você não vai conseguir pagar, fica endividado, fica apertado demais, tá? E aí, com o tempo, você vai juntando um dinheiro e vai quitando. Então, a previsibilidade, mas principalmente o fato da parcela inicial da tabela Price ser menor é uma grande vantagem dela, grande diferencial dela. E agora, quando você deve escolher efetivamente ali a tabela SAC e a tabela Price? A tabela SAC, você vai escolher, e o momento, né, o ideal para você ter certeza que está fechando um bom negócio com a SAC, você vai escolher ela quando você não tem previsão de quitação do financiamento no curto prazo, tá? Se você está pensando em fazer um financiamento no médio prazo, se eu falo de 5 anos para mais ou longo, né, para ir até 20, 30 anos, então com certeza a tabela SAC vai ser mais vantajosa para você, tá? E o ponto que você tem que ver inicialmente aí, né, sobre se é o momento de escolher, se é o correto escolher a SAC para você, é se a parcela inicial da SAC cabe no seu orçamento sem te apertar muito, porque ela fatalmente vai ser maior do que na Price, tá? Agora, se ela cabe, se não vai te apertar muito, se dá para fazer uma forcinha e encarar a SAC, com certeza pegue a SAC porque ela vai ser muito mais barata ao longo do tempo, e a gente está falando, como eu falei, no médio longo prazo. Então, processos aí de que você tem ideia de ficar com financiamento com pelo menos 5 anos para mais, tá? Então, no prazo de 5 anos para mais, a SAC vai ser muito mais vantajosa, você vai ter uma economia muito mais considerável de juros do que na Price, beleza? Então, qual é a parcela no seu bolso? Quer economizar? Você não tem pretensão ou não sabe se vai conseguir quitar no curto prazo? Então você faça pela SAC, tá? Por quê? E como é que vai falar, Ricardo, mas quem que vai saber que pode quitar, que vai ter como quitar no curto prazo? Muita gente está vendendo um imóvel para comprar outro. Aparece a oportunidade no meio do caminho e ele acha que está dependendo daquele outro imóvel para vender, mas o imóvel às vezes não vende. Então você faz um financiamento, fica com o financiamento ali 1 ano, tal, até vender outro imóvel. Quando vende, você pega o dinheiro e quita. Se esse é seu caso, aí a gente vai ver que aí sim vale a pena você pegar a Price. Por quê? Porque a Price, no curto prazo, ela é extremamente vantajosa. Primeiro, você vai pagar parcelas menores, vai se descapitalizar menos no mês a mês. Segundo, você vai quitar num prazo bem curto, ou seja, o fato de você estar amortizando pouco no mês a mês ali com a Price inicialmente, não vai pesar no final das contas, certo? E terceiro, no final das contas, o que você vai pagar de juros entre Price e SAC no curto prazo vai ser praticamente a mesma coisa. Então aí você não se aperta no mês a mês, fica com parcelas ali mais baratas, com a garantia de que quando você quitar, você não vai ter muita diferença de juros no final. E claro, um maior motivo para você escolher a Price é se a parcela da SAC não cabe no teu orçamento. Como eu falei, é preferível você saber que mesmo às vezes você vai pegar ali no médio ou longo prazo, não sabe quando você vai poder quitar, mas sabendo que a prestação vai caber no seu bolso, é muito, mas não tenha dúvida, muito mais vantajoso você pagar um pouco a mais de juros do que você pagar aluguel. Não tem a menor dúvida, o aluguel é um dinheiro que vai e nunca volta. Ali você está pagando juros, mas sobre um imóvel que é seu, um patrimônio que você está construindo. O aluguel, você vai pagar praticamente a mesma coisa de juros ou mais
né, do que você pagaria de juros, e aquele dinheiro você nunca mais vai ver na sua vida. Na verdade, no aluguel você está construindo o patrimônio de outra pessoa, enquanto no financiamento você está construindo o seu. Pagando mais ou menos juros não interessa. O que interessa é que é seu patrimônio, e isso que no final das contas é que vai importar para você e para sua família. E se você precisar de ajuda no seu financiamento, se você quer entrar no detalhe para saber ali em qual caso você se encaixa, qual banco fica melhor para você, em qual situação fica melhor o seu caso, você chama a gente aqui. Você entra em contato aqui pelo www.csmassessoria.com.br ou pelo nosso WhatsApp, que os contatos estão na descrição do vídeo e nos comentários. Que aqui a gente vai te dar todo o suporte, desde o início do processo, fazendo essa análise, ver o que é melhor para você, te passando as simulações do financiamento, para você entender ali quanto que fica de prestação, qual que é a melhor condição, e a gente já vê também onde que fica mais fácil, você tem maiores chances de aprovar. Caso a gente não consiga uma aprovação imediata, a gente vai te indicar qual o caminho você tem que tomar para conseguir essa aprovação, para que você consiga conquistar os seus sonhos, seus projetos, e a gente está aqui para te ajudar em cada etapa. E detalhe, custo zero nessa assessoria profissional que a gente vai te fornecer, que a gente vai te proporcionar, porque nós somos remunerados diretamente pelos bancos, contratados dos bancos, justamente para tirar esse volume de financiamento, esse volume desses processos das agências e fazer com que seja mais ágil e mais profissional. Então a gente está aqui para fornecer um serviço de ponta para você, sem custo nenhum. E se você precisar, é só chamar a gente aqui, vai ser um prazer te atender, te ajudar aí. A gente trabalha com os maiores bancos privados e públicos do país. Então é só chamar que a gente está aqui para te ajudar em todas as etapas do seu financiamento. Você pode conhecer também o nosso aplicativo, o link do aplicativo está na descrição do vídeo aqui. Lá você vai conseguir fazer simulação de financiamento, entender bastante do processo de financiamento, tirar muitas dúvidas. Se tiver qualquer coisa também, você consegue entrar em contato com a gente diretamente por lá, para a gente te auxiliar no teu processo, tirar suas dúvidas, enfim, o que você precisar. Então, é só entrar no link que tá aqui na descrição também. Se você curtiu o vídeo, deixa o seu like aqui pra gente. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. E se tiver qualquer dúvida pontual, deixa aqui nos comentários que eu faço questão de responder um a um. E para você que ficou comigo aqui até o final mais uma vez, meu muito obrigado e até o próximo.